Olá, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre o cristão e a política. Eu sou Sidney Miranda e você está no meu canal Devocional com Palavra. Há poucos dias estava lendo na internet e uma mulher ficou muito revoltada e furiosa porque estava comentando sobre política e ela disse que pastores, homens de Deus, santos, separados para o ministério, consagrado no altar, não deveria se envolver em política. E ela se diz historiadora, cristã, conhecedora da história. Eu fiz um comentário simples, mas eu acredito que essa pessoa não conhece a história da Bíblia. Ela não conhece a história do povo de Deus. Olha, se você analisar o contexto brasileiro de política, você pode até concordar com essa mulher de que cristãos, servos de Deus, não devem se envolver na política. Mas nós não podemos nos ater na atual conjuntura da situação. Existe sim pessoas honestas, pessoas íntegras, pessoas santas, servas de Deus na atual política. Lógico que eles são a minoria, lógico que eles são poucas pessoas e muitos são de pouca influência. Mas existem pessoas lá que não negaram a sua fé, que não negociam a sua fé. Eu queria que você entendesse que Deus age também no meio da política. Deus separa também pessoas para trabalhar no meio da política. Mas como assim? E a história de que servos de Deus consagrados no altar não devem se envolver na política. É a mentalidade de quem não conhece nada da Bíblia e muito menos sabe dos planos e dos projetos de Deus. Eu te aconselho a estudar a Bíblia, eu te aconselho a estudar a história do povo de Deus e principalmente buscar saber o que Deus quer para aquela nação, para aquele povo no atual momento que ela está vivendo. Mas nós temos grandes nomes de homens de Deus, servos de Deus, que não negociaram a sua fé em momento algum e que foram políticos. Mas não está descrito na Bíblia literalmente políticos. Um dos mais conhecidos é José do Egito. No livro de Gênesis, capítulo 42, no versículo 6, a Bíblia diz que José foi o governador do Egito. José foi um homem íntegro, não negociou a sua fé, não negou a sua fé, foi temente e obediente a Deus. Deus o honrou para salvar uma nação, para salvar a sua família. José foi político. Outro homem de grande influência, que nós temos muita admiração, foi Daniel. Daniel 2, 48 e 49. A Bíblia diz que Daniel foi governador da Babilônia. Daniel foi um homem servo de Deus, não negou a sua fé, serviu a Deus até o final. E nós temos no versículo 49, ele rogando ao rei e pedindo que nomeasse os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego, administradores, cargos políticos para administrar cidades da Babilônia. Nós temos Mardoqueu, um homem que talvez você não conhece, é pouco citado na Bíblia, está escrito no livro de Esther. Esther 10, versículo 3, diz que Mardoqueu, em algumas traduções, diz que Mardoqueu foi o primeiro ministro, cargo político. Em outras traduções, diz que Mardoqueu foi o segundo em importância no império do rei Xerxes. Queridos, então partilhar dessa ideia de que crentes, servos de Deus, separados no altar, consagrados no altar, não se envolve em política, é uma ideia errada. É uma ideia, uma concepção daquilo que não compactua com o plano de Deus, com o propósito de Deus. Deus tem planos também na política. Deus tem planos para a nação e Ele usa também os políticos para abençoar a nação. Salomão diz que quando o justo governa, o povo se alegra, o povo festeja, o povo vive de júbilo. Mas quando o ímpio governa, o povo sofre, o povo geme. Então o Senhor separou sim cargos políticos para alguns cristãos. É lógico e é evidente de que nós temos péssimos exemplos de algumas pessoas que se diziam crentes, se diziam evangélicas, mas que em certo momento, por causa da ganância, por causa da propina e da corrupção, negaram a sua fé.
Mas nós não podemos considerar esse momento, considerar essas pessoas como sendo a totalidade, como sendo a vontade de Deus, como sendo pessoas. Nós não podemos comparar a vontade de Deus com esse péssimo exemplo dessas pessoas. Mas está escrito na Bíblia que alguns servos de Deus, exemplos para nós, foram políticos, foram homens e mulheres de Deus separados para o ministério, mas que também exerceram cargos políticos para abençoar a nação, para abençoar o povo de Deus. Se Deus tem um grande projeto, um grande propósito para fazer em certa nação através dos políticos, Ele fará. Ele levantará pessoas honestas, pessoas íntegras para exercerem cargos políticos, para ocuparem lugar de destaque, para fazer a diferença naquele lugar, naquele projeto e naquela nação. Que Deus abençoe a sua vida, que abra sua mente para entender de que Deus pode atuar em qualquer área. Ele pode colocar um servo dele em qualquer lugar. Se ele tiver um plano, se ele tiver um propósito para aquela pessoa, ele vai abençoar e aquela pessoa não negociará sua fé, não se envolverá com corrupção, mas honrará o nome do Senhor. E através dos políticos nós também somos abençoados. Políticos sérios, políticos honestos, políticos tementes a Deus. Que o Senhor abra sua mente e que você, se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Se você tiver alguma dúvida, estude a Bíblia, pergunte para a Bíblia, leia a palavra de Deus, pergunte para o Espírito Santo. Ele também pode te responder. Que Deus abençoe, fique com Deus, até o próximo vídeo.